Sabe aquela sensação? Você tem, sei lá, um documento enorme na sua frente, um relatório de 200 páginas, um processo, e precisa de uma resposta que exige conectar várias partes. Uhum. Aí você joga no IA, todo esperançoso, e ela te devolve migalhas, sabe? Respostas superficiais, fatos soltos, às vezes até se contradiz. Sim, parece que ela só leu o começo e o fim. Exato, ignora todo o miolo. É uma frustração. Ok, vamos analisar isso. E se o problema não for a capacidade de processamento da IA em si, mas algo muito mais fundamental, a memória dela? Exato. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num artigo de pesquisa que propõe uma solução que eu achei, assim, fascinante para isso. Dar às IAs uma memória muito mais parecida com a nossa. Uma memória ativa, né? Isso. Uma que não só guarda informações, mas que ativamente as conecta para formar uma compreensão de verdade. E a gente está se baseando num artigo chamado, e prepara que o nome é comprido, Improving Multi-Step RAG with Hypergraph-Based Memory for Long Context Complex Relational Modeling. Nossa, é um trava-línguas mesmo. É super técnico, mas, olha, a ideia por trás é incrivelmente elegante e intuitiva. O sistema que eles criaram se chama HGMM. E ele basicamente tenta ensinar a IA a pensar em vez de só a decorar. Então, a nossa missão hoje é essa. Vamos desvendar o que é esse tal de HGMM, como ele funciona na prática e por que essa abordagem pode ser um salto gigantesco na forma como as IAs pensam. Uhum. A gente vai traduzir esse jargão todo em ideias claras e insights que, sabe, realmente fazem a diferença. Para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. As IAs que a gente usa hoje para consultar documentos, tipo o ChatGPT, Gemini, usam uma técnica chamada RAG. Que é geração aumentada por recuperação. Isso. De forma bem simples, ela busca trechos relevantes no documento e usa esses trechos para construir a resposta. Exato. E para perguntas mais cabeludas, que exigem juntar A com B e C, elas usam uma abordagem de múltiplos passos. A IA pensa, ok, primeiro preciso descobrir X, depois Y, para então responder a pergunta principal. Ela tenta raciocinar em etapas. Isso, ela tenta. Só que aí a gente chega na falha fundamental que o artigo aponta. O problema está na memória de trabalho que esses sistemas usam. Memória de trabalho? Como assim? Explica melhor isso. O artigo descreve essa memória como um bloco de notas passivo. Imagina que a cada passo do raciocínio, a IA encontra um fato e anota nesse bloco. Fato 1. O projeto teve um corte de orçamento. Ok. Fato 2. O gerente de produto saiu da empresa. Fato 3. O lançamento do produto atrasou. Ela vai acumulando essa lista. Mas são fatos isolados. Ela não tem um mecanismo eficiente para entender a relação complexa entre eles. Entendi. É como tentar resolver um mistério de assassinato só com uma pilha de fichas de evidências numa mesa. Boa analogia. Você tem a foto da vítima, a arma do crime, o bilhete, mas falta o principal, o quadro de cortiça com os fios vermelhos conectando tudo, sabe? As fotos, os álibis, falta a visão do todo. Essa analogia é perfeita, perfeita. E, nesse caso, a IA é o próprio detetive tentando traçar esses fios. O artigo usa um termo técnico para isso. Correlações de alta ordem. Ok, vamos traduzir. Os sistemas atuais são bons em ver correlações binárias, ou seja, que A está ligado a B, que o corte de orçamento A está ligado ao atraso no lançamento B. Simples. Causa e efeito direto, tá? Isso. Mas eles sofrem para entender como o corte de orçamento a saída do gerente B e uma nova regulação do mercado C. Como tudo isso junto criou uma crise de confiança dos investidores, que seria D. Ah, Essa ideia D é uma correlação de alta ordem. Ela não nasce de um fato isolado, mas da interação de vários. É essa limitação que o HGMM foi projetado para distribuir. peraí, então o problema todo é que as IAs atuais basicamente só conseguem ligar 2 pontos de cada vez. Se for isso, a ideia de conectar vários pontos de uma vez só, isso
Cara, muda o jogo completamente. Sim, E é aí que entra o tal do hipergrafo, imagino. é exatamente aqui que a coisa fica realmente interessante. O HGMM propõe uma estrutura de memória totalmente nova. Não é uma lista, não é um bloco de notas, é um hipergrafo. Ok, hipergrafo só como algo saído de um filme de ficção científica. Descomplica pra gente. É mais simples do que parece. Primeiro, vamos pensar num gráfico normal. São pontos, que a gente chama de nós, conectados por linhas, que são as arestas. Certo. Numa representação gráfica simples, uma linha só pode conectar dois pontos. Por exemplo, o ponto João é conectado ao ponto Maria, pela linha amizade. Uma relação de 1 para 1. Beleza, isso é fácil. Um ponto ligado ao outro. Uma amizade, uma transação, uma rua conectando duas esquinas. Perfeito. Agora, o hipergrafo eleva esse conceito. Nele, uma única hiperaresta, uma linha mais poderosa, digamos assim, pode conectar múltiplos pontos de uma só vez. Ah! Usando o nosso exemplo do projeto, uma única hiperaresta poderia conectar corte de orçamento, saída do gerente e atraso no lançamento, representando a relação complexa entre os três ao mesmo tempo. A estrutura nasceu para isso. Ah, agora a analogia do quadro de cortiça faz ainda mais sentido. Cada ponto é uma evidência, e a hiperaresta é o fio vermelho que conecta várias delas para formar uma teoria. E essa estrutura toda é a memória da IA. Exatamente. E o mais importante, não é uma memória estática. Não é um quadro que você monta uma vez e pronto. É uma estrutura viva, dinâmica, que evolui a cada passo do raciocínio da IA. Como assim evolui? Ela evolui por meio de 3 operações principais, que o artigo ilustra com um exemplo ótimo sobre a polinização de uma flor, a prímula. As operações são atualizar, inserir e mesclar. Ok, vamos uma por uma. O que é atualizar? Atualizar é basicamente refinar uma ideia que já existe na memória. O sistema pode começar com um fato simples que ele achou no texto. Mariposas são importantes para as prímulas. É um nó na memória. Tá. Depois, ao ler outro trecho, ele atualiza esse mesmo nó para algo mais preciso. Mariposas são importantes para a polinização e a sobrevivência das prímulas. É a mesma ideia, só que mais rica. Entendi. É como se a IA estivesse refinando o próprio rascunho, deixando a ideia mais nítida. Faz sentido. E inserir. Inserir é simplesmente adicionar novas peças ao quebra-cabeça. A IA descobre outras informações no texto e as adiciona como novos pontos de memória. Por exemplo, a espécie de mariposa cuculha visita as prímulas à noite, e o inseto bombilhos também ajuda na polinização. Fatos novos que entram no quadro. Beleza, mais cartas de evidência na nossa mesa. E a última, mesclar. Você disse que era a mais poderosa. E é mesmo. Mesclar é a virada de chave. É aqui que a mágica acontece e os fios vermelhos são desenhados. A IA não só adiciona fatos, ela combina múltiplos pontos de memória para criar uma compreensão nova, de ordem superior. Ela pode pegar o fato geral sobre as mariposas, juntar com o específico da cuculha e do bombiolus e mesclar tudo numa única memória de alta ordem. E como ficaria essa memória mesclada? Ficaria algo como: a polinização da prímula depende de múltiplos insetos, incluindo mariposas como a cuculha, que atua à noite, e também moscas do gênero Bombiolus. Nossa! Viu a diferença? Não é mais uma lista de 3 fatos. É uma síntese, é uma conclusão. A memória deixou de ser um armazém e se tornou um motor de inferência. Essa ideia de uma memória que evolui com essas operações, principalmente a de mesclar, é muito poderosa. Fico imaginando como a IA decide quando usar cada uma delas. Qual é o processo mental dela quando eu faço uma pergunta? Ótima pergunta. O fluxo de trabalho é um ciclo de raciocínio. O primeiro passo é a análise. A IA olha para a pergunta e para o estado atual da sua memória. E ela se pergunta basicamente: com o que eu já conectei aqui, consigo dar uma resposta completa? E se a resposta for não? Aí ela passa para o segundo passo, que é o mais engenhoso: gerar subperguntas. Ela cria perguntas para si mesma. E o legal é que ela usa uma estratégia adaptativa.
Adaptativa como? Ela tem duas abordagens. A primeira é a investigação local. Se um ponto na memória parece promissor, mas está meio vago, ela gera uma subpergunta para dar um zoom in, para buscar mais detalhes. Por exemplo, qual é o papel exato da mariposa cuculia na polinização? E a outra abordagem? Um zoom out para procurar informações totalmente novas, algo como: existem outros fatores além de insetos que afetam a sobrevivência das prímulas? Então ela sabe quando precisa de mais detalhes e quando precisa procurar algo totalmente novo. Bem esperto. Exato. O terceiro passo é a recuperação. Ela pega essas subperguntas e vai buscar as respostas nos documentos originais, usando o REG. E por fim, o quarto passo que fecha o ciclo, a evolução da memória. Com as novas informações, ela aplica aquelas 3 operações. Ela atualiza, insere e, o mais importante, mescla. E esse ciclo de analisar, perguntar, buscar e evoluir se repete. A cada volta, a memória da IA fica mais rica, mais densa, mais conectada. Ela vai tecendo a teia até o ponto em que ela mesma julga. Ok, agora sim. Agora meu quadro está completo para dar uma resposta que faça sentido. Beleza, na teoria parece genial. Uma IA que funciona como um detetive construindo o caso passo a passo. Mas funciona mesmo? Quero ver os números. Eles colocaram o HGM à prova. Colocaram, e os resultados são bem impressionantes, sim. Na tabela 1 do artigo, eles compararam o HGM com vários outros métodos de ponta em tarefas de sense-making. Que é dar sentido às coisas. Exato. Dá sentido a informações dispersas em textos longos. E em todas elas, o HGM superou consistentemente os concorrentes. Isso por si só já é uma grande notícia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a comparação de modelos. Eles não usaram só o mais poderoso, certo? Não, e essa para mim é a descoberta mais surpreendente. Eles testaram o HGMem usando 2 cérebros. O GPT-4, que é enorme e proprietário, e o modelo de código aberto, bem menor, o Qwen 2.532b. E o resultado foi chocante. O HGMem, rodando com o modelo de código aberto, teve um desempenho igual ou, em alguns casos, até melhor que os concorrentes que usavam o GPT-4. Peraí, isso é enorme. Quer dizer que uma arquitetura de memória mais inteligente pode compensar um modelo de base menos potente? Parece que sim. Quebra um paradigma, né? A gente sempre ouve que precisa do maior e mais novo modelo para ter os melhores resultados. Exatamente. Sugere que o gargalo não é só o tamanho do cérebro, mas a qualidade do processo de pensamento. Não adianta ter um motor de uma Ferrari se o chassi não consegue colocar potência no chão. O HGMem parece ser um chassi muito mais eficiente. Puxa! E isso tem implicações gigantescas para a acessibilidade e para o custo dessa tecnologia. Faz todo sentido. Mas e a eficiência? Esse ciclo de raciocínio não vira um loop infinito? A IA não fica pensando para sempre? Ótima preocupação. Eles mediram isso também. A figura 3 do artigo mostra a precisão do sistema a cada passo. O que eles descobriram é que a performance geralmente atinge o pico, o ponto ótimo, por volta do 3º passo. Ah, então é rápido. É eficiente. Ele não precisa ficar girando em círculos. Ele encontra o caminho para a resposta em poucas iterações. Mais passos depois disso não necessariamente ajudam. Ok, então ele é bom e é rápido. Mas vamos voltar ao ponto principal. Qual é exatamente a peça que faz a mágica acontecer? Eles conseguiram isolar o ingrediente secreto? Conseguiram, eles fizeram o que se chama de estudos de ablação. É um nome chique para basicamente desmontar o sistema peça por peça para ver o que acontece. Os resultados, na tabela 2, são claríssimos. E o que eles mostraram? Quando eles removeram a operação de atualizar, a performance caiu um pouco. Normal. Mas quando eles removeram a operação de mesclar, a capacidade de combinar fatos, o desempenho despencou. Caiu muito. Drasticamente. Isso confirma, sem sombra de dúvida, que a habilidade de criar essas conexões de alta ordem, de tecer os fios vermelhos, é o verdadeiro diferencial. Então o mesclar é o coração do sistema? É o coração, o cérebro e a alma. E eles fizeram um último teste para provar isso. Na tabela 3, eles separaram as perguntas em 2 tipos. Perguntas primitivas, que buscam um fato direto, tipo
qual o nome da flor? Certo. E pergunta de sense-making, que exigem a conexão de pontos, tipo, por que a polinização dessa flor é um processo complexo? E qual foi a diferença? Para as perguntas de fato direto, a diferença entre o sistema completo e a versão sem o mesclar foi mínima. Ok. Mas para as perguntas complexas, o HGMM com a função de mesclar foi esmagadoramente superior. A memória final que ele construiu era muito mais complexa. Tinha o dobro de entidades conectadas na mesma hiperaresta. É a prova de que a força dele está no raciocínio. Uau! Então, para amarrar tudo isso, a gente começou com essa frustração de receber respostas quebradas de IAs. E o que esse artigo nos mostra é que a solução não é só dar mais memória para elas, mas sim uma memória mais inteligente. Isso. Uma estrutura dinâmica, como um hipergrafo, que evolui, aprende e, o mais importante de tudo, conecta os pontos para criar um entendimento real. Se a gente pensar no quadro geral, a mudança de paradigma aqui é tratar a memória não como um armazém estático, um depósito, mas como uma ferramenta ativa de raciocínio. A capacidade de mesclar informações simples para criar insights complexos. Parece ser o avanço que finalmente permite que uma IA tenha compreensão de um texto. E isso me deixa com um pensamento final, sabe, para provocar quem está nos ouvindo. O artigo se concentra em usar essa memória para entender um conjunto de documentos e responder uma pergunta. Depois a memória é zerada. Mas e se não fosse? E se esse tipo de memória evolutiva fosse persistente e aplicada a todo o histórico de interações de uma IA? Um aprendizado contínuo. Exato. Ela poderia começar a construir uma compreensão interconectada não só de um texto, mas do seu mundo, das nossas conversas. Ela deixaria de ser uma ferramenta que responde perguntas para se tornar um agente de aprendizado de verdade. O que aconteceria então? Fica a reflexão.